Bom dia! Boa segunda-feira, que maravilha! Muito bom! Vamos começar nossa semana muito animados, muito felizes, cheios de novidade. Eu tentando colocar a vida em ordem, tentando voltar para o lugar depois de uma mudança. Eu estava falando que a mudança tira tudo do lugar, literalmente, por fora e por dentro. Então eu confesso que eu estou ainda tentando voltar para o lugar, não só por fora, mas também por dentro. Tô sentindo, tô aqui ainda procurando meu rumo, meu lugar, meu canto, meu jeito, minha rotina. E a gente vai, se Deus quiser, encontrar e seguir. Amores, Brasília, nós vamos estar aí, se Deus quiser. Olha que delícia, Brasília te espera. Sabadão somos nós. Sábado e domingo, hein? Eu quero contar para vocês algumas coisas sobre o que foi este encontro entre mim e Daniel Becker. Gente, esse doutor Daniel Becker é um cara de uma sensibilidade, de uma inteligência, de uma mente aberta que eu fiquei ainda mais encantada depois de conhecê-lo pessoalmente, sabe? Já adorava o cara e o trabalho dele. E aí, sabe aquelas pessoas que você encontra só para ter mais vontade de encontrar de novo? Só para ter mais vontade de ficar junto mais um tempo? Sabe quando não é suficiente? Porque é bom demais? Então, é isso. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho do que eu aprendi com ele, tá? É isso que eu vou trazer hoje. O que foi que eu aprendi com o Daniel Becker, o que eu confirmei com o Daniel Becker, porque tinha muita coisa que eu fico muito feliz de validar com um cara dessa, né, magnitude e que eu queria trazer para vocês. Bom, ele falou coisas muito interessantes. E uma das coisas que eu queria trazer para vocês, que ele começou, um elemento com o qual ele abriu a palestra, foi dizendo o seguinte, que a pobreza não faz tanto mal a uma sociedade quanto a desigualdade. E aí ele trouxe gráficos com dados e pesquisas mostrando que países pobres, em que todo mundo é pobre, eles têm menos índices de violência, menos índices de problemas sociais graves, né, quanto em relação, né, aos países como o Brasil, em que muita gente é pobre, a grande maioria, mas muita gente tem muito dinheiro também. E aí gera essa desigualdade louca, né, e que as pessoas se revoltam, se rebelam, e aí causa todo o mal social que a gente tem, né? Então, assim, mais um motivo para a gente buscar trabalhar essas questões, né? Outra coisa que ele falou muito interessante, eu fiz alguns itens, tá? Então não fique preocupado com a conexão entre eles. Vai pegando cada um e vai assimilando e fazendo bom uso aí deste lado, viu? Cesárea. Ele falou sobre a cesárea o seguinte, né? Ele falou muitas coisas sobre cesárea, de como a gente faz cesárea de maneira sem necessidade, sem indicação, né? Do quanto isso é um absurdo, do quanto existem maternidades em que 90% dos partos são cesárea, que realmente só é parto normal se a pessoa chegar com a cabeça do bebê quase para fora, né? Coisas dessa natureza. E aí ele disse: nós nos afastamos do natural e depois usamos a ciência para provar que voltar é melhor. Eu achei fantástica essa frase porque ela serve para muitas coisas, né? Não só para cesárea. Nós nos afastamos do natural para provar, depois usamos a ciência para provar que voltar é melhor. Nós nos afastamos do natural, depois usamos a ciência para provar que voltar é melhor. Se você reparar na criança e no desenvolvimento da criança, também é algo assim que acontece, né? Tanto que quando a gente vai falar de como se faz, a neurociência, quando vem falar do afeto, da importância de estar junto com a criança e tudo,
a gente acha bobagem. Ah, é isso, gente, que vai falar? Ah, é isso? Vai me mandar então ficar pegando meu filho no colo? Vai me mandar então fazer o óbvio? Aham. Aham. Porque o óbvio está sendo comprovado pela ciência que não deveria ter sido abandonado, que não deveria ter sido deixado de lado, né? Depois ele usou um termo muito interessante sobre os pais que ficam no celular o tempo inteiro enquanto estão com as suas crianças, né? E ele chamou isso, já trouxe essa informação, né? Que na verdade não é uma invenção dele, mas ele trouxe e eu não sabia, de parentalidade distraída. Estamos distraídos, né? Estamos deixando passar o mais importante, estamos com os olhos presos em outras coisas e a nossa criança tá ali me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me querendo, né? E eu tô distraída. E aí o que ele disse que é consequência dessa exacerbação da vida digital, porque a vida digital é maravilhosa, ele trouxe isso também, por isso que eu adoro gente equilibrada, né? Ele trouxe que essas pessoas que acabam se distraindo demais, né, não criam vínculo, não criam intimidade com a sua criança. E aí ele diz: quem não tem intimidade não consegue educar. E no slide estava escrito nem pôr limites, né? E aí ele falou: sobre limites, eu não vou nem falar de pôr limites, porque tem uma pessoa aqui que me trouxe uma visão diferente sobre limites e eu adorei. E aí me encheu de moral e eu fiquei muito feliz por ter conseguido de alguma maneira tocar no coração de um cara como Daniel Becker, né? Para mudar a visão dele sobre limites. Muito legal, isso me encheu de alegria, foi muito bacana. Aliás, um cara tão bacana desse, ele me deu moral o evento inteiro. No momento que ele abriu para as considerações, eu fiz uma colocação. Ele falou do meu canal, falou do meu trabalho, falou de mim. Foi super bonito. Ele foi um cara assim de uma humildade, de uma genialidade junto, muito, muito, muito bacana, sabe? E aí ele trouxe como que essa invasão da tecnologia e da vida digital está ficando sem noção assim na questão das crianças e da educação mesmo, né? E ele trouxe um elemento, ele trouxe vários, de como a gente mete no rosto da criança o celular para ela comer, o quanto ele, né, a gente está meio maluco assim em relação a isso, foi o que ele trouxe, né? E ele mostrou uma imagem de um pinico com um iPad ou sei lá, uma coisa assim, né, conectada, um tablet conectado, e ele falou: olha o absurdo disso. Enquanto a gente está, né, crescendo como ser humano, a criança está crescendo e está tentando passar uma atividade inconsciente vegetativa para o estado de consciência, que é o controle dos esfíncteres, a gente está distraindo ela com o tablet. Pelo amor de Deus, qual é a noção disso? Qual é a lógica disso, sabe? Então, assim, a gente realmente não sabe o que está fazendo. Então, eu fico muito feliz quando escuto essas coisas, porque nem para uma viagem de 3.000 quilômetros, de 4 dias, como foi a nossa mudança de Fortaleza para Campinas de carro, a gente lançou mão de tablet pro meu filho, né? Então veio de lá até aqui sem tablet. O que a gente fez de vez em quando foi liberar o joguinho no celular ainda assim. Tá bom, né? Já jogou? Já tá beleza? Vamos continuar conversando? Vamos continuar cantando? Vamos continuar vendo a vegetação? Vamos continuar vendo as construções locais? Vamos continuar, sabe? Então, a gente aprendeu pra caramba, aprendeu sobre placas de trânsito, aprendeu sobre vegetação, que aliás, do Nordeste até o Sudeste, ele viu muita coisa diferente. O IP marcou a nossa vida, porque a partir do momento que a gente entrou no Sudeste até Campinas, a gente viu muitos IPs. E também era uma árvore que tinha muito em Maringá, onde eu nasci, lá no Paraná. Então foi uma coisa muito legal. E aí, mãe, olha mais um IP, filho, olha mais outro IP, filho, olha mais outro IP, pai, olha mais um IP do seu lado. E nós decidimos que vamos plantar um IP aqui na Casa Nova, né? Porque realmente marcou a nossa vida. Então percebe a história que a gente vai escrevendo quando a gente não está distraído, quando a gente desliga o celular,
quando a gente olha para a criança, quando a gente conversa com a criança, quando a gente interage com a criança, né? E eu escolhi um lugar para morar e consegui achar, né, um lugar aqui que tem um espaço verde, que tem, né, eu ainda estou me colocando em condições de fazer algumas lives, né, no lado de fora aqui do condomínio, né, não é da casa só, é do condomínio, claro. E eu fico muito feliz por isso, porque consegue brincar. Aqui tem pato, tem uns bichos aqui, tem horta, então é muito legal, sabe? Ele falou super de como a horta e de como o contato com a natureza faz tanta diferença. Ele falou também uma coisa muito interessante em relação a isso, tá? Aliás, ele falou muita coisa interessante. Ele falou sobre as escolas túnel, o efeito das escolas túnel. São escolas que você entra, né? E você faz um túnel direto para o Enem, para o vestibular, né? Então a gente não tem realmente uma preocupação com a formação para a vida, e sim um túnel para o vestibular e para o Enem. E esse talvez, né, deve ser o maior câncer do nosso sistema educacional, a gente ficar refém de uma prova em que a gente deixa de lado tudo que é mais importante para tentar fazer só o que exige uma prova para entrar num vestibular ou no Enem da vida. Bizarro, bizarro. Bom, aí ele falou aquilo que a gente já sabe, de que a gente está enlouquecendo as nossas crianças e que depois, para controlar, a gente mandou Ritalina nelas, né? Então, ele também disse, assim como eu, que a gente tem sim crianças com efetivamente doenças e necessidades de medicação, mas que, muito provavelmente, tem um número sem fim de crianças sendo medicadas sem necessidade, por falta de competência e conhecimento nosso, dos adultos, né? E ele, inclusive, como pediatra, tem ainda muito mais moral para falar sobre isso do que eu, porque ele falou da própria classe, né? Ele falou. Ele diz como é bizarro o que a Ritalina faz no cérebro, que a Ritalina altera o cérebro em desenvolvimento e do grau perigoso que isso é, né, do quanto isso é perigoso. Ele também disse que a Ritalina atua no mesmo lugar que a cocaína no cérebro, tá? Então que é muito sério e a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, sabe? Não fazer de qualquer jeito e sair tomando pílulas ou dando pílulas para as nossas crianças de qualquer maneira. A gente tem que estar mais atento a isso. Inclusive, ele me falou, daí já em off, não na palestra, Isa, nós precisamos falar mais sobre aquele negócio da metafísica da saúde, que você falou nos seus vídeos esses dias. Eu falei, meu Deus, me conta, quero saber mais sobre isso. E aí ele disse, tá tudo ok, só que não é científico. Aí eu falei, é mesmo? Não tem pesquisas que comprovam? E ele disse, não, o que não significa que não seja bom. Olha o que o cara, pediatra, professor, doutor, tudo de maravilhoso está dizendo. E aí ele falou uma frase que tocou fundo no meu coração e que eu acredito muito, mas nunca tinha ouvido alguém dizer assim, muito menos alguém, médico, doutor, acadêmico. E ele disse, professor, né? Ele disse, o paradigma científico é só uma forma de ver a vida, não é a única. E eu amei, tá? E aí ele falou que justamente a forma como a gente vê a vida e as coisas pode ser de várias maneiras. E que a maneira científica é apenas mais uma delas. Ele falou, inclusive, que a homeopatia até hoje não é científica e mesmo assim funciona e ele usa, né? Então, assim, gente, é preciso ser muito inteligente, é preciso ser muito cabeça aberta para você ser um acadêmico, um professor, um médico, tá? E admitir que o paradigma científico é apenas mais uma forma de enxergar a vida e não é a única, que é a melhor, que é a imbatível. Olha, eu acho de uma nobreza, de uma humildade, de uma flexibilidade impressionante, impressionante. E aí
Ele também mostrou um slide que me chocou, que eu amei. Ele mostrou um slide com Einstein, com John Lennon e com o Steve Jobs, os três gênios, né? Cada um na sua área. E deixou ali por um tempo a gente olhando aquele slide com Einstein, Steve Jobs e John Lennon, né? E aí ele disse: esses três aqui, nos dias de hoje, teriam sido diagnosticados com problemas, teriam tomado Ritalina e o mundo não teria os efeitos da sua genialidade. E o mundo não colheria, não viveria a graça do legado deixado por esses três, se eles vivessem nos tempos de hoje e fossem tratados pela escola e pela medicina normal, tradicional. Gente, presta atenção no que nós estamos fazendo com as nossas crianças, sabe? Como é que a gente pode achar que com tanta criança, tendo tanto problema, não pode ser o modelo que a gente está educando, que a gente está adotando, né? Que está equivocado, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, a gente precisa parar para olhar os modelos em vez de ficar achando problema na criança. Eu tenho aquela frase que eu digo e repito: cada vez que eu procuro o problema na criança, eu me afasto da solução. Cada vez que eu procuro o problema na criança, eu me afasto da solução. As crianças não têm problemas. A gente é que enlouquece as crianças. Os sistemas que enlouquecem as crianças. Isa, o meu filho está com problema na escola, colocam ele no cantinho do pensamento, fazem isso, deixam de castigo, deixam sem recreio e não sei o quê, e mandam um monte de tarefa, meu menino fica chorando para fazer tarefa, o que eu faço? Troca de escola. Eu falo mesmo, troca de escola. Lógico que você pode tentar fazer diferente, conversar e tal, mas minha amiga, seu filho não tem problema. A gente precisa demandar um outro tipo de escola, porque enquanto a gente demandar escola túnel, pensando só em Enem e vestibular, a gente vai acabar com a infância e deixar as crianças todas crescerem neuróticas, precisando depois lidar com transtorno de ansiedade, com estresse, precisando depois lidar com problemas inúmeros, porque a gente acabou com a infância deles. Enquanto eles deviam estar brincando, correndo, escorregando no morro, brincando na lama, tomando banho de chuva, se sujando, a gente está obrigando os meninos a copiar coisa do quadro e fazer tarefa em casa. Ô, gente, pelo amor de Deus, tá? Deixa a criança fazer atividade doméstica, deixa a criança mexer na água, deixa a criança ajudar em casa, deixa a criança seguir o seu curso natural, sabe? Do desenvolvimento, da vida, né? Ai, ai, daí ele falou também uma coisa interessante, né? Que um dos vereadores também já tinha, o vereador presente já tinha dito, que não existe solução simples para problemas complexos. Então, gente, o que eu faço com o meu filho que está fazendo isso? Aí eu falo, vai estudar. Não é só mudar isso que está acontecendo com o seu filho, é você entender muito mais da infância, da sua relação com a sua criança, é você entender muito mais a fundo sobre desenvolvimento infantil. Não é pegar uma técnicazinha da disciplina positiva para conseguir que seu filho obedeça. Isso não é disciplina positiva, aliás, tá? Isso é usar técnica, recurso nobre, para sustentar uma mentalidade não nobre, que almeja obediência, controle sobre a vida da criança, sabe? A gente precisa cuidar disso, a gente precisa estudar, Aí ele falou sobre biofilia, que é o amor que nós temos pela natureza, pelo que é vivo, pelos ambientes naturais. E falou de como é importante a gente estimular o convívio com a natureza, da gente mesmo e das nossas crianças, sabe? Coisa mais linda do mundo. E aí ele fez uma comparação. Ele mostrou um mobile, em que a criança deitada no berço vai ficar olhando aquilo. Ele falou, quantos neurônios a criança usa para conseguir absorver essas informações aqui? Ele disse, uns 3. Aí ele pegou e mostrou uma foto de 3 copas de árvores que se encontravam, o céu e as nuvens. E o tanto de desenhos que aquilo fazia. Imaginando uma criança deitada olhando assim para cima, ele falou, e aqui? Quantas conexões neuronais uma criança teria que fazer? Quantos neurônios ela estimularia para interpretar todo esse visual aqui? Aí ele falou, incontáveis, né? Então, vamos tirar as nossas crianças de dentro de casa. Ele é o autor do TED chamado Crianças Já Pra Fora.
né? Porque é isso que ele defende e que eu apoio muito, 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 muito. E ele disse que a natureza, é uma citação, não é uma frase dele, mas ele trouxe e eu amei, né? Ele disse: a natureza é um sistema ao mesmo tempo caótico, complexo e harmônico. Nada pode ser mais ensinante. Nada pode ser mais ensinante do que a natureza. Também falou sobre a necessidade de correr riscos, deixar a criança correr pequenos riscos, claro, riscos controlados, né? Calculados, não riscos loucos. Mas pelo amor de Deus, a gente não está deixando a criança aprender a análise de riscos, a gente não está deixando a criança viver, a gente está protegendo a criança da vida. Né? E aí o resultado é ela ficar na tela, porque na tela é mais seguro. Será? Mais seguro correndo risco de obesidade, mais seguro correndo risco de acessar informações não saudáveis, mais seguro correndo risco de ficar preguiçosa e sedentária, num estilo de vida totalmente sentado, passivo, né? A gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Nós precisamos tomar muito cuidado. Viu? A gente querer não correr risco, talvez seja o maior risco que a gente está correndo em relação à educação das nossas crianças. A gente querer proteger as nossas crianças do risco, talvez seja o maior risco que a gente submete às nossas crianças. Né? Eu tenho um vídeo em que eu falo: deixe sua criança brincar com fogo. Se você não assistiu, corre para o canal e assiste depois dessa live. Vale muito. E ele disse: a arte de brincar na criança é a arte de viver no adulto. Né? Então, a gente precisa brincar. A brincadeira é a linguagem da criança. A gente não tem a opção de não brincar. A gente tem que brincar. E aí ele fala do conceito de dízimo. Ele falou que muito antes do cristianismo, né? E das coisas que a gente tem... ele citou esse documentário também, Maíra, GG. Muito Além do Peso, do Netflix. Muito legal, vou assistir também, não assisti ainda, tá? Ele falou também sobre a questão do dízimo, que é esse conceito da gente pegar 10% do que a gente tem de mais precioso e dar para o sagrado, né? E que depois isso fez parte do cristianismo e tal. Mas ele falou então que ele sugere que nós façamos isso, né, na nossa vida. Pegar 10% do que temos hoje de mais precioso, nosso tempo, e oferecer para aquilo que a gente tem de mais sagrado, que a gente daria a nossa própria vida para salvar, que são as nossas crianças. Então está lançada a campanha pelo Dr. Daniel Becker do dízimo. Dê 10% do que você tem de mais precioso para aquilo que você tem de mais sagrado. Dê 10% do seu tempo para a sua criança. E vamos combinar que a hora que a gente olha para um dia de 24 horas, a gente acha que é muito tempo, 2 horas e tanto, hein? Para doar para a criança. Sem contar que quando a pessoa fala para mim que fica, não, mas eu passo um tempo só com a minha criança e tal, aí você vai ver o que ela passa fazendo? Tarefa. Brigando com a criança para fazer tarefa de escola. Então assim, né? Vamos nem falar mais nada sobre isso que eu já falei. Já falei. Depois ainda sobre natureza, ele contou um estudo científico que eu amei, que foi o seguinte: as pessoas estavam convencidas de que a natureza fazia muita diferença, inclusive na saúde das pessoas, mas precisavam provar isso de alguma maneira. Então pegaram um hospital, numa sessão de recuperação de cirurgias, e pegaram uns pacientes que tinham se submetido à mesma cirurgia e começaram a analisar pacientes que ficavam em salas cujas janelas davam para construções, concretos, né? E pacientes que ficavam numa sala diferenciada que havia sido feito, né, para essa pesquisa, em que na janela tinha um jardim, coisa mais linda do mundo, né? E foram avaliando quanto tempo cada paciente levava para se recuperar, tendo feito a mesma cirurgia, só com mudança, a única mudança era a vista. Né? Resultado, minha gente, os pacientes que ficaram com a vista para a natureza, para o jardim, para as flores, para o belo, para o estético, natural, né? Tiveram uma recuperação, em média, 2 dias mais rápida do que os outros pacientes. Pensa que isso até na economia impacta. Se é que a gente precisa de uma coisa mais voltada para o capitalismo para comover os corações, né?
2 dias a menos de tempo de recuperação. É ou não é um resultado incrível, né? Então, a gente precisa valorizar o verde, o natural, voltar os olhos para isso. Eu não posso deixar de destacar que esse evento, no qual eu encontrei o Daniel Becker, né, era um evento promovido por uma secretária municipal aqui de Campinas, chamada Eliane Jocelaine, né, que é a secretária de Assistência Social, a pessoa com deficiência e desenvolvimento humano, se eu não estou equivocada, o nome da secretaria, junto com mais dois outros secretários e um vereador. Eles estavam promovendo um concurso para estudantes de arquitetura e urbanismo para fazerem intervenções criativas na cidade pela paz. E também é muito interessante que eles estavam trazendo o viés, o olhar da criança e da primeira infância, por isso estávamos falando de infância. Então, assim, eu fiquei encantada com uma iniciativa dessa, eu quase não acreditei, né, que isso estava acontecendo, que eu estava tendo a chance de participar de uma coisa como essa, né, e eu fiquei muito agradecida, porque como eu coloquei lá no post, né, a primeira vez que eu me mudei para Campinas, eu me mudei num dia e fui assaltada no outro. Então, quando eu estava voltando desta vez para Campinas para morar, eu falei: olha, Campinas, estou te dando uma segunda chance. E aí eu me mudo numa semana e vou num evento de promoção da paz na outra semana. Então eu queria dizer para Campinas que ela já está aproveitando muito bem a segunda chance. E eu sou muito agradecida. E eu acredito que o mundo está mudando para melhor a cada dia. Eu acredito que a gente tem que ter certeza que fazer a nossa parte não é muito pouco. Não é algo irrisório, indispensável. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ensinar a nossa criança, né, a fazer a parte dela e alimentar a crença de que a nossa parte é suficiente e será importante, faz diferença para a mudança que a gente quer ver no nosso país, no nosso mundo. Um beijo, que Deus te abençoe, esteja com a gente. Clica no link da bio e veja as coisas que a gente tem para você, viu? De atendimento, de eventos, né? De livros. Se você quer comprar o livro Crianças Sem Limites, clica ali que tem todas as informações. Um beijo grande. Espera que vai ter lançamento do financiamento coletivo do livro novo, hein? E vai ser logo, se Deus quiser. Conto com vocês. Beijo, gente. Até, se Deus quiser.